Olá, terapeuta ocupacional, seja muito bem-vindo ao canal EduTO. Eu sou Nayana Santos e esse é o nosso quadro de avaliação das funções mentais. Eu espero que você fique aqui com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, deixar logo o teu like, colocar nos comentários quais são os vídeos que você mais gostou de ver aqui no nosso canal até agora. Hoje nós vamos conversar sobre senso-percepção e a principal alteração da senso-percepção, que é a alucinação. Você tem interesse nesse tema? Fica aqui comigo. Bom, terapeuta ocupacional, se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos de avaliação das funções mentais, eu peço que você role aí o nosso feed e encontre os outros vídeos. A gente já teve vídeo de memória, a gente já teve vídeo de atenção, a gente já teve vídeo de funções executivas, a gente teve vários vídeos, consciência, a gente já teve vários vídeos explicando para vocês quais são e como observar e avaliar as funções mentais globais e específicas que está disponíveis lá no nosso domínio e processo, a estrutura da prática da terapia ocupacional, no campinho funções do corpo. E esse vídeo de hoje a gente vai trabalhar uma dessas funções mentais específicas, que é a senso-percepção e a principal alteração senso-perceptiva, que é a alucinação. Sensação é o fenômeno gerado por estímulos físicos, químicos ou biológicos variados que produzem alterações nos órgãos dos sentidos, certo? Isso são as sensações. Então, a gente vai ter sensações auditivas, sensações visuais, sensações olfativo-gustativas, sensações táteis. Já a percepção, ela é a tomada de consciência desse estímulo pelo indivíduo. Então, é quando a gente entra em contato com esse sistema sensorial ele é estimulado e a gente tem uma tomada de consciência. Então, definindo senso-percepção é a entrada do estímulo sensorial nos nossos canais sensoriais e a tomada de consciência dessa estimulação e desse input sensorial no nosso corpo. Alguns outros termos é muito importante da gente poder entrar em contato antes da gente aprofundar um pouco na senso-percepção. Como, por exemplo, a imaginação. Então, o que é imaginação? É uma atividade psíquica, geralmente voluntária, que consiste na evocação de imagens percebidas no ambiente. Então, para poder haver a natureza da imaginação, a imaginação, é necessário que a gente tenha a memória dessa imagem e possa resgatar essa memória em algum momento. A imaginação, ela é um produto psíquico muito comum na infância, por exemplo. As crianças utilizam muito o recurso imaginativo para poder se desenvolver e entrar em contato com o mundo. Um outro elemento que a gente precisa entrar em contato agora e compreender é a fantasia, que é exatamente a produção imaginativa, que seria um produto organizado dessa imaginação. Então, a imaginação é apenas o pensamento, é apenas o resgate dessa imagem, né? E a fantasia já é o produto desse resgate mnemônico. Então, seria a criança que brinca de ser super-herói. Ela resgata essa imagem e ela produz essa brincadeira. De maneira saudável e bastante frequente, a imaginação e a fantasia ocorrem na infância. Obviamente, em pessoas mais criativas, que utilizam desses processos mentais, inclusive em seu processo de trabalho, como alguns artistas, como atores, pintores, cantores, enfim, essas pessoas que trabalham mais com criatividade, vai precisar acessar com mais frequência a imaginação e a fantasia, certo? E aí a gente vai ter algumas alterações qualitativas dessa senso-percepção, dessa tomada de consciência da sensação pelo cérebro, e a gente vai se deter aqui nesse vídeo a uma, que é a principal.
Então, a gente vai ter a ilusão, é uma alteração qualitativa da senso-percepção. Vai ser necessário, para que ocorra a ilusão, um objeto externo que seja geradora desse processo. A gente vai ter a alucinação, que não precisa ter esse objeto externo, mas que ela é uma percepção clara e definida de um objeto sem a presença desse objeto. E a gente vai ter a alucinose, que é aquele evento que o paciente percebe a experiência alucinatória, mas como estranha a sua pessoa. Ele não consegue reconhecer aquilo como verdade. Então, ele vai dizer, eu acho que vi. Uma pessoa com alucinação verdadeira, ela não questiona o evento, porque de fato ela viu, é uma produção senso-perceptiva que o cérebro dela está produzindo, tá? Então, as alucinações, elas podem ser auditivas, musicais, o indivíduo fica ouvindo músicas repetidamente, acontece muito com pessoas que têm deficiência auditiva ou surdez. As alucinações podem ser visuais, que é ao contrário do que o senso comum acha. As alucinações visuais, elas não são muito comuns dentro dos transtornos neuropsiquiátricos. Na verdade, alguns transtornos neurocognitivos, como demências, como, por exemplo, demência por corpúsculo de Lewy, aí sim é comum o tipo de alucinação ser visual. Mas na esquizofrenia, por exemplo, a prevalência maior de alucinação é a auditiva. É quando o indivíduo ele escuta uma voz externa, não é a sua própria voz, é a voz de alguém, e ele de fato escuta no ouvido. As alucinações podem ainda ser táteis, né? O indivíduo ele tem impressão de que tem algo andando no seu corpo. É comum, por exemplo, nos casos de desintoxicação de álcool e outras drogas, chamadas alucinações liliputianas. Então, são pequenos bichinhos que ficam andando na pele. Essas alucinações, elas podem ser olfativas e gustativas, senestésicas ou sinestésicas. A alucinação sinestésica é com relação às articulações. Então, o indivíduo ele percebe que uma força externa está movimentando as suas articulações, tirando o seu corpo do lugar. Já a alucinação senestésica, ela tem relação com os órgãos do sentido. Então, esse indivíduo ele tem a impressão, ele sente que os órgãos do sentido, os órgãos internos dele estão podres ou roubaram os órgãos internos, enfim. Acontece, por exemplo, na síndrome de Cotard, que é onde o indivíduo acha que morreu, que está morto, refere aí esse apodrecimento, esse desaparecimento dos órgãos internos, certo? Então, a alucinação, ela é uma alteração mais comum da senso-percepção, e eu vou fazer num próximo vídeo, que eu espero que você assista, explicando qual é a diferença entre alucinação e delírio. Se você gostou dessa série, Avaliação das Funções Mentais, deixa aqui o teu like, coloca no comentário qual é a outra curiosidade que você tem com relação a esse tema. Não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante para o meu trabalho, que você que consome aqui o nosso conteúdo, se inscreva no canal e principalmente ative o sininho lá em cima para não perder nenhum vídeo. Por hoje, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Até a próxima. Tchau!